Bom dia, gente. Vamos lá, primeiro ano, começar o caderno 2 de vocês, página 32, função quadrática. Esse é o capítulo que ficou para gente mexer no segundo bimestre, tá? Então, gente, hoje é uma aula mais para introdução, para você começar a ver, lembrar o que eu vou precisar de alguma coisa ou outra. Fazer alguns exercícios, depois vou passar uma tarefa para vocês me enviarem, tá? E aí vamos dar sequência aos fatos. Então, gente, vamos lá. Começando, função quadrática ou função do segundo grau é o que a gente vai mexer nesse capítulo. Mas antes, recordando aí equação do segundo grau. Você no nono ano, com toda certeza, ficou aí fazendo um monte de equação. O que é uma equação? A definição de uma equação do segundo grau é uma expressão do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero, para não ser depois uma função do primeiro grau, uma equação do primeiro grau, certo? Então, tem que ter x² para ser de segundo grau. E o que a gente aprendeu aqui? Para achar quem é x, dado que a, b e c são números reais, a diferente de zero. Formulinha de Bhaskara, lembra? Você tinha que achar o delta, b². Pegava esse coeficiente b aqui, esse número, e levava ao quadrado. Menos 4ac. 4 vezes o A vezes o C, menos 4ac. Obedecia sinal, fazia tudo direitinho, e aí rezava para o delta dar 16, 1, 25, né? 144 no máximo, até aí eu vou. Porque a gente vai ter que fazer o que depois do delta? Para achar x, que é a nossa raiz, x era menos o b, trocávamos o sinal do b, mais ou menos a raiz quadrada do delta que você tinha que ter achado. E aí, por isso que você rezava para dar 25, você tinha que extrair uma raiz quadrada, a raiz de 25 é 5, dividido por 2a. Aonde? Delta não tem que ficar rezando. Delta pode dar 17. E aí, raiz de 17, deixa assim, ninguém está pedindo para você extrair, fazer nada, só vai ter um número feio como resposta. Bom, lembrou? Vamos exemplificar para ver como é que funciona isso. Se eu pedir para você resolver essa equação, identifica quem é o A. O A é o número 1. O A é o número 1. Quando não tem, não aparece. É 1. O B é o número menos 10. E o C é o número 21. Ia lá, calculava o delta. Delta é B menos 10², menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 21. Delta aqui vai dar 100, menos 84. Delta dá 16, beleza. Quem era o nosso x mesmo? Menos o b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2a. Nosso x é menos o menos 10, mais ou menos a raiz quadrada do 16 que você encontrou lá, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Nosso x dá 10, mais ou menos 4 sobre 2. X', x duas linhas. 14 por 2 dá 7. 6 por 2 dá 3.
Solução dessa bendita equação. 3 e 7 são os números que zeram essa expressão. Lembrou Bhaskara aí? Você vai mexer bastante aqui em função do segundo grau, por Bhaskara, certo? Resolver. Por quê? Agora entra a nossa matéria. Gente, qual a diferença primordial de função para equação? Fica parecendo a mesma coisa, mas a matemática é feita de detalhes. Equação é igualado a zero e x é uma incógnita. Os números que você encontrou aqui, 3 e 7, faz com que essa expressão dê zero. Mas nem sempre eu quero que a expressão dê zero. Então, na função, em vez de igualar a zero, eu vou igualar a y, ou que a gente chama de f de x. E aí eu vou variar o meu valor de x. X passa a ser o que a gente chama de uma variável. E aí a sua função vai ser escrita da seguinte maneira. Função quadrática, ou função polinomial do segundo grau, assim chamada. É uma função, primeiro, para a gente abrir aqui o leque de função que você viu no primeiro capítulo. É uma função de domínio real em contradomínio real. Abriu-se tudo. Partida, chegada. Pode partir qualquer valor real. E vai chegar numa imagem também real. Parte um número real para um valor de x, eu vou ter um valor de y, que é a sua imagem do outro lado. Só que o que vai reger essa função vai ser uma expressão, olha lá, ó, lembrando aí o que a gente acabou de ver. Só que em vez de igualado a zero como prometido, está igualado a y, ou o que a gente chama de f de x. A imagem do x é igual a ax² mais bx mais c. Com a, b e c pertencente aos reais, a diferente de zero. Para não ser uma função do primeiro grau, função que você estudou lá com o Fábio, que é uma função do primeiro grau, função afim. Se o a for zero, vai ser de primeiro grau. Aí o desenho vai ser uma reta. Aqui o desenho vai mudar. Que a função não vai ser mais do primeiro grau, e sim do segundo grau por causa desse x². Sim? Então olha aí, ó. Para cada valor de x, você substitui aqui, vai ter uma imagem. Então, exemplificando a função do segundo grau. Uma função f de x igual àquela expressão que a gente acabou de resolver. x² menos 10x mais 21. Só que aqui ó, não está igual a zero, está igual a f de x. Significa, para cada valor de x, quando eu substituir aqui, eu vou poder ter um valor diferente de f de x, da imagem do x que eu estou achando. Esse é o primeiro princípio para a gente visualizar. Uma outra função, g de x. O a é 3. 3x² menos 2x, o b é menos 2, mais 1. H de x, uma outra função, menos 2 é o ax² mais 10x menos 20. Note, para ser de segundo grau eu tenho que ter x². Se eu não tiver x², não é do segundo grau. E note, é o maior também expoente de x. Se tiver x ao cubo, não é de segundo, vai ser de terceiro e assim sucessivamente. Certo? Então agora eu pediria para os senhores, com isso de teoria, para a gente começar a resolver os exercícios. Então, pegue o caderno, como eu já tinha pedido. Caderno 2, página 34. E vamos começar a trabalhar aqui mais recordando alguns produtos notáveis, visualizar se você entendeu o que é uma função de segundo grau, esse primeiro exercício. Então vamos lá, ó. Primeiro, entre as funções a seguir,
de real em real, identifique aquelas que são quadráticas. Nem todas são. E os respectivos coeficientes A, B e C. É o primeiro exercício, página 34. Bom, primeiro sempre aquela mãe, né? É o que a gente acabou de ver, não é? É de segundo grau. Quadrática. Quem que é o A? Menos 2. Quem que é o B? 7. O A, o B. Quem que é o C? Menos 1. É isso, só isso. O 2, B, mesma coisa. Só que por causa desse x é a terceira, essa função é do terceiro grau. Não é do primeiro nem do segundo, é sim do terceiro grau. Não importa que tem x2, mas por causa do x3, ela não é quadrática ou do segundo grau. Certo? Agora vamos trabalhar um pouquinho mais. Aqui ele já deu camuflado, né? Para você lembrar aqui que muitas vezes você vai ter que chegar à expressão. Eu não vou ser obrigado a te dar de cara. Aqui você vai ter que fazer uma distributiva, filho. Multiplicação. Tudo bem que tem x2, mas eu não sei o que vai virar aqui. E aí, ó, o que vai dar o h de x aqui? O x quadrado que eu já tenho, mais 1 vezes x dá x. 1 vezes 2 dá 2. Menos x vezes x dá menos x quadrado. Menos x vezes 2 dá menos 2x. Seu h de x aqui, olha, percebam. Por causa da distributiva, quando eu distribuir, esse mais x quadrado com esse menos x quadrado sumiu. Isso quer dizer que x quadrado sumiu. E aí ficou menos x mais 2. Não é do segundo grau. E sim é uma função afim ou do primeiro grau. Correto? E a próxima? Mesma coisa. Não é falar que não é, porque pode haver um cancelamento. De repente você vê esse x cubo e fala, não é. Vamos fazer. O que é essa função I de x? X quadrado vezes x dá x ao cubo. X quadrado vezes 3 dá mais 3x quadrado. Menos 1 vezes x dá menos x. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Menos x cubo menos 2x quadrado. Novamente, você percebeu? O mais x cubo aqui com menos x cubo aqui vai cancelar. E aí sim você vai ter uma função I de x igual a x ao quadrado menos x menos 3. E você vai dizer que ela é quadrática. É do segundo grau. Onde o A vale 1, o B menos 1 e o C menos 3. Item E não é quadrática. Apesar de ter o x quadrado, perceba que ele é expoente do número 2. Isso daqui é o que você vai estudar no caderno 3 ou 4. É uma função que a gente chama de exponencial.
não é quadrática, onde a variável aqui é o expoente de uma base 2. Tá aí, gente, identificaram que é uma função do segundo grau. Aí vamos lá, segundo exercício de vocês. Preste atenção que eu vou pedir uma tarefa e vai ser igual ao item C, um dos itens aí. Bom, a função f de real em real, definida por f de x igual a m quadrado menos 4x quadrado. Então, vou pôr aqui f de x é m quadrado menos 4x quadrado, mais m menos 2x menos 10. Primeira pergunta, item A. Para quais valores de m a função é quadrática? Detalhe. Para ser quadrática, tem só uma exigência básica. O b pode ser qualquer valor, o c pode ser qualquer valor. Porém, o a, o acompanhante de x quadrado, que seria o m quadrado menos 4, tem que ser diferente de zero. Tem que ter o a. Seja 1, seja 2, seja 3, menos 1, menos 2, menos 3, mas ele tem que existir. Certo? Onde? M quadrado vai ter que ser diferente de 4. Passei o 4 para lá. M vai ter que ser diferente de mais ou menos raiz de 4. Nosso M vai ter que ser diferente de mais ou menos 2. Tá. Se eu garantir que isso é diferente de mais ou menos 2, eu garanto que isso daqui é diferente de zero. Isso significa que a função vai ser quadrática. B. Existe algum valor de m para o qual a função é afim? Gente, ser afim é ser do primeiro grau. Então, para ser do primeiro grau, vai ter que acontecer o contrário. O m, o a, quer dizer, desculpe, vai ter que ser diferente de zero. O m quadrado menos 4 vai ter que ser igual a zero. Por quê? Para ser função afim, ela tem que ser do primeiro grau. Então, vai ter que sumir o x quadrado. Para sumir, o coeficiente de x tem que ser igual a zero. E aí vai dar o que a gente achou que é o contrário. M quadrado igual a 4, m igual a mais ou menos raiz de 4, mais ou menos 2. Isso garante que isso daqui desaparece. Só que para ser uma função afim, eu tenho que garantir agora que o coeficiente de x não desapareça. M menos 2 tem que ser diferente de zero. Porque vai ter que ser, para ser função afim, o meu x aqui. E isso daqui tem que ter e tem que existir, tem que ser diferente de zero. Então aqui eu exijo que o m seja diferente de 2. E aí, para você satisfazer as condições, as duas, tem que zerar esse, portanto tem que ser mais ou menos 2 e tem que ser diferente de 2. Portanto, m vai ter que ser exatamente igual a menos 2. Menos 2 satisfaz essa, que tem que ser igual a menos 2. E menos 2 satisfaz essa, que tem que ser diferente de 2. Certinho? Depois, o C. Se m for 3, então me ajuda aqui. Se m é 3, considere m igual a 3. C.
Se m for 3, coloca 3 aqui na minha expressão. Quem que fica f de x? F de x fica 3 ao quadrado menos 4vx², mais 3 menos 2vx menos 10. Só coloquei m igual a 3 como ele pediu. E aí, fazendo a continha, f de x igual 9, tiro 4, 5x², mais 3, tiro 2, 1x, menos 10. Se m for 3, minha função vai ser essa. Dada a função a você, ele vai te pedir agora algumas imagens. Que no caso é f de 0, f de 2 e f de menos 3. O primeiro exercício que eu vou pedir de tarefa para vocês é exatamente isso daqui. Eu vou te dar uma função e te peço algumas imagens. Para você começar a perceber que aqui eu quero que você varie x. O que vem a ser a imagem do zero por essa função? Ora, é só substituir o x por zero. 5 vezes 0 ao quadrado, mais 0, menos 10. 0 ao quadrado é 0, vezes 5, 0. Mais 0, 0. Menos 10, menos 10. Essa é a imagem do f de 0. O que significa no mundo das funções? Parti o número 0 do domínio, cheguei na imagem menos 10, lá no segundo conjunto. F de 2. F de 2, 5 vezes 2 ao quadrado, mais 2, menos 10. O único trabalho que eu fiz, substituir o x por 2. Isso vai dar 2 ao quadrado, 4 vezes 5, 20. Mais 2 menos 10. Isso vai dar 12. 22 menos 10. Então perceba que partiu 2, chegou na imagem lá 12. E f de menos 3? 5 vezes menos 3 ao quadrado, mais menos 3, menos 10. Isso vai dar o quê? Menos 3 ao quadrado dá mais 9. Vezes 5, 5 vezes 9. Mais por menos dá menos 3, menos 10. 5 vezes 9 é 45, menos 13. Então, isso vai dar 2,32. Partiu o menos 3, chegou numa imagem igual a 32 por essa função que deu aqui. Faça depois esse primeiro exercício que eu vou pedir, que é exatamente isso daqui. Simplesmente você substitui o x pelo que eu estiver pedindo. E fazendo as continhas direitinho, sem errar em sinal. Aqui o contrário. Calcule x. Agora, perceba que a gente estava calculando as imagens, valores de y ou de f de x. Agora eu quero o contrário. Considere m igual a 3, tal que f de x seja igual a 8. F de x é essa expressão. Vai ter que ser igual a 8. Deixa eu apagar aqui, para fazer aqui em cima o item C, segundo pedido. Então aqui, se f de x é igual a 8, a gente já sabe, se m for 3, f de x é isso daqui, 5x ao quadrado mais x menos 10, terá que ser igual a 8.
Passo 8 para cá, fica 5x ao quadrado mais x menos 18 igual a 0. Então, para achar o valor de x, onde a função é igual a 8, eu tenho que achar essa equação. Os valores nessa equação. Equação de segundo grau. Delta b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Delta aqui vai dar 1, menos por menos dá mais 20 vezes 18. Vai dar 360. Delta dá 361. Cuja raiz é 19, ó. 19 vezes 19, se eu fizer, 9 vezes 9, 81, vão 8. 9, 8, 17. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 1, 1. Dá 1, 6 vai 1, 361. E aí, nosso x passa a ser menos o b menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 361 sobre 2 vezes o a, que é 5. Nosso x, menos 1 mais ou menos 19 dividido por 10. Sai um x linhas, sai outro x duas linhas. Menos 20 por 10, menos 2. E o outro vai dar 18 por 10. Se eu simplificar depois, o x duas linhas vai dar 9 quintos. Sua solução aqui seria o número menos 2 e o número mais 9 quintos. Certinho? Faça o exercício, perceba que você vai ter que resolver, querendo ou não, equação do segundo grau. Quem tem dificuldade tem que buscar isso, relembrar isso. Quem não tem, é só dar uma reforçada que as coisas vão mudar o pedido, identificar certas coisas. Tá aí. Do segundo, encerrando aí essa primeira parte, eu vou para o quinto exercício de vocês, que é outro que eu também vou pedir parecido na tarefa. Perceba, resolver a equação de segundo grau em alguns casos e muitas vezes vai aparecer exercícios para nós conseguir resolver um sistema. Quinto exercício. Preste atenção que esse é outro que eu também vou pedir similar na tarefa de vocês. Bom, a respeito de uma função quadrática t, olha lá, ao falar função quadrática, você deve ver e já lembrar o corpinho que ela tem. F de x igual a que ax quadrado mais bx mais c, o que a gente acabou de estudar. Ele não deu a função quadrática, mas falou a respeito de uma função quadrática. Então, uma função que tem que ser escrita dessa maneira. Não sei A, não sei B, não sei C. Sabe-se que f de 0 é 5, f de 2 é menos 1. Então, eu sei que f de 0 é 5. Eu sei também que f de 2 é menos 1. E sei que f de menos 1 é 14. São as três informações que ele te deu aqui. Qual a lei de formação? Quem que é a expressão aqui?
Então, na realidade, se você for pensar, ele pediu quanto é o A, quanto é o B, quanto é o C. Te deu 3 informações. Agora vamos lá. O que é f de 0, senhores? Nós substituímos o x por 0. Então seria o que? A vezes 0 ao quadrado, mais b vezes 0 mais c. Isso é f de 0. Segundo ele, vale 5. Isso é a informação que ele te deu. Conclusão. 0 mais c dá c igual a 5. Perceba, se eu não sabia A, B, C, acabei de achar quem é C. Já falta só A e B. Ou seja, a função agora, que antes era totalmente desconhecida, é do tipo ax² mais bx mais o c, que é 5. Minha equação já é esta daqui, ó. Só falta achar A e B. Para achar A e B, ele me deu mais essas duas informações. O que é f de 2 agora aqui? A vezes 2 ao quadrado mais b vezes 2 mais 5 é igual a menos 1, que é o que ele fala. Então aqui você vai tirar que 4a mais 2b é igual a menos 6 quando eu passar para cá. Se eu dividir tudo por 2, dá 2a mais b igual a menos 3. Está aqui, segunda equação. Primeira equação, né? Lá a gente já achou que C é 5. Aqui eu achei uma equação. Falta A, falta B ainda. Só que eu tenho essa outra informação. A vezes menos 1 ao quadrado, mais B vezes menos 1, mais 5 é 14. Informação que ele te passou no enunciado. Aqui vai dar menos 1 ao quadrado, dá 1, vezes A. Menos B, igual, quando eu passar para lá, vai dar 14 menos 5, 9. Segunda equação. O que é isso agora no mundo matemático? Eu quero achar A e B, eu tenho duas equações que têm A e B. Não é aquilo que a gente aprende lá também em sisteminha? Se reúne as duas equações encontradas. 2a mais b igual a menos 3, está aqui. A menos b igual a 9, está aqui. O que a gente faz para solucionar um sistema, principalmente quando tem mais b e menos b, não é somar as duas? No que eu somo as duas, o b se cancela. E 2a mais a dá 3a. Igual a menos 3 mais 9 dá 6. O a vale 2. Substituir em qualquer uma, vou substituir nessa segunda. A menos b não é 9. O a é 2, menos b igual a 9. Menos b igual a 7. B igual a menos 7. Você tem A, você tem B, você tem C. Você tem a função quadrática pedida. Quem que é f de x? O A é 2x². O B é menos 7x mais 5. E, gente, desse primeiro bloco de exercícios, para a gente ter uma noção do que é uma função quadrática, eu só vou fazer esses exercícios. Deixo os demais. Faço a tarefa que eu vou pedir para vocês realizarem e mandarem depois no WhatsApp. A gente combina durante a aula, eu vou mandar tudo direitinho, o que você tem que mandar. A tarefa que eu peço a vocês é do livro de atividades. Livro de atividades.
página 20, exercícios 2, itens A, B, C e D só. E exercício 3. 2 exercícios. Certo? Peço para vocês me enviarem. Sempre fazer em folha de papel, tá? Não é para fazer no caderno, no livro. Tá? Fazer numa folha de papel branco, tirar uma foto com flash para ficar bem definido o que você escreveu e enviar depois no WhatsApp. Eu vou passar as informações no grupo. Ok, gente? Moçada, tudo de bom, um abraço, bom final de semana a vocês.